E aí, galera, tudo bem? Estamos agora no nosso penúltimo episódio com a Eduarda Costa, que hoje ela é vice-presidenta do Conselho Estadual de Políticas para a População LGBTQIA+, de Macapá. Ela que é uma cidadã que vem lá do centro do estado do Amapá, lá da região dos Lagos, lá do município de Amapá, e que tem construído a sua trajetória política agora através da pauta da juventude, através da pauta LGBTQIA+, aqui na cidade de Macapá e também se apresenta para um novo desafio que é a pré-candidatura à vereadora municipal de Macapá. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, boa tarde. Quero dizer que para mim está sendo um momento muito importante ver que um projeto abre portas para que outras pessoas possam vir se dedicar, para que as pessoas possam ouvir, conhecer um pouco da trajetória. E espero que nesse momento a gente possa fazer um projeto lindo, que as pessoas possam alcançar as pessoas e que as pessoas possam conhecer um pouco da nossa trajetória, saber quem é a Eduarda, saber de onde ela veio, qual é o propósito da Eduarda agora nesse momento, quais são os projetos que ela tem que apresentar para a população, saber que Macapá ainda precisa desse olhar, saber que Macapá precisa de pessoas assim, que nem um coração, que eu falo, que tem transbordando de muitas coisas que precisa renovar dentro de Macapá, que a gente precisa se apoiar, que a gente precisa andar de mãos dadas, que eu sempre falo que a Eduarda ela é uma mulher que vem conhecimento através de outras pessoas, com referências de muitas pessoas que já passaram e não tiveram oportunidade de falar, de gritar, de ir para frente, de lutar pelos seus direitos. A Eduarda ela vem fazendo isso e é isso que a gente vem fazendo nesse momento, tá mostrando para as pessoas que a Eduarda ela veio com esse projeto, com esse intuito de renovar, de ser a esperança. Se for preciso para a gente ser a renovação, a gente vai ser a renovação. E eu falo assim, que somos jovens, a gente tem o poder da juventude é a força, é a garra e a determinação. E é o que a gente tem nesse momento, para que a gente possa fazer um ato bem legal, mostrar para as pessoas que a gente pode estar lá representando, que a gente pode estar onde a gente deseja, mesmo sendo jovem, porque a gente está tendo aquela questão de ser a jovem, ela é só uma jovem. E jovem, para as pessoas, muitas das vezes, é bagunça, é algo que não tem ali o respeito. E a gente é taxado dessa forma, mas aí a Eduarda veio com o intuito de trocar esse pensamento, de tirar muitas das vezes a juventude desse pensamento da negatividade e vir para o positivo. Então, mulher, logo quando nós postamos o card da tua entrevista, nós podemos observar que lá nas nossas redes sociais do podcast, na margem esquerda do Amazonas, que muita gente já está te seguindo há um bom tempo, né? E aí eu fui tentar entender de onde veio todo esse teu referencial, essas pessoas que te seguem, e eu pude observar que tu construiu a tua vida através de outros movimentos, né? Movimento cultural, movimento estudantil, movimento de juventude, até chegar ao movimento LGBT. Mas existe uma história antes disso, né? Que é da Eduarda Costa. Quem foi Eduarda Costa? Como foi que ela veio para cá, para Macapá? Como foi que tu começou a construir essa tua história? A Eduarda, ela é do município de Amapá, é uma mulher sonhadora que sonha muito, muito mesmo, tem muitas coisas que se fosse dependente dela para fazer, para realizar, ela realizaria muito. A Eduarda, ela lá do município de Amapá, eu sempre coloco assim, ela no município, porque eu sempre falo que eu não sou de mim, eu sou do povo, eu sou uma bandeira que representa o povo. E eu represento muito meu município, que é o município de Amapá. E quando eu decidi vir do município de Amapá, eu já vinha traçando, já vinha planejando essa questão de fazer a Eduarda em outro lugar. Eu sempre costumei dizer que a Eduarda ela não queria ficar somente num lugar, ela iria para outros lugares virar referência. Macapá me abraçou de uma maneira muito incrível. Quando cheguei, eu sempre falo que sou uma pessoa privilegiada, que Macapá me abraçou com pessoas maravilhosas, né, que já tiveram projetos, já estiveram a fundo junto comigo, já sonharam junto comigo, construíram a Eduarda. Então, através disso, eu falo que eu sonhei muito para estar onde estou hoje. Mas a Eduarda também sofreu muito para estar onde está hoje. Eu falo que a minha infância ela começou muito cedo e também terminou muito cedo. Com os 15 anos eu tive que tomar a vida de adulta, eu tive que fazer muitas coisas que uma jovem deveria estar numa escola, estudando, se dedicando ao estudo, eu tive que se multiplicar em 30 para resolver tudo, porque com os meus 15 anos eu já vinha já traçando os passos da minha família, eu já vinha tomando providências pela minha família e acabou que
muitas dessas coisas eu perdi na minha infância, né? E acabei já me aprimorando, tendo essa maturidade de pessoa mais a fundo na questão da política, na questão de ativismo, na questão de aperfeiçoar a população. Então, o meu conhecimento ele sempre vem muito assim, dizer assim, não, a Eduarda não é somente a Eduarda, ela não vai ficar presa ali naquela caixinha, ela tem que se expandir. E ela precisa ir para lugares onde tem oportunidade. E quando eu vim para Macapá, recebi o convite para vir para Macapá. Hoje estou 6 anos em Macapá, mas eu falo que ainda preciso conhecer mais muitas culturas ainda que eu acho muito linda aqui dentro de Macapá. E um deles é o Maramaxi, uma coisa que me encanta muito. E eu falo assim que aquilo me dá uma felicidade repleta que eu não sei, aquilo chama a gente, aquilo busca a gente. Então eu falei assim que seria uma das culturas que eu iria me aperfeiçoar, é uma coisa que eu estou buscando conhecimento. E uma delas também que me trouxe para cá, para Macapá, foi a juventude. A juventude, porque eu costumo dizer assim, que eu sou jovem e eu sei as dores de uma juventude. Porque eu sou a juventude, então eu preciso buscar saber mais direito da população da juventude, saber como a juventude está sendo tratada, como a juventude está buscando conhecimento, a juventude está na educação realmente, como está a saúde da juventude. E isso me trouxe até vir à Secretaria da Juventude, que hoje é a SEJUV, que também está com um trabalho muito excelente hoje pela frente, mas já vinha trabalhando desde o município de Amapá, e aqui em Macapá a gente viramos referência, enquanto coordenadora de juventude, viramos referência para outros estados, como Goiânia e Rio de Janeiro, e aí vamos levando o nome do estado, e isso para a gente é uma referência muito grande. Então, eu pude traçar minha trajetória com a juventude. Através da juventude também veio o Conselho LGBT, né, que também me organizou muito nessa questão de aperfeiçoamento com a comunidade LGBT, entender de onde que a Eduarda tinha que surgir, entender de onde começava a minha transição, entender que uma mulher negra, trans, principalmente numa comunidade onde, né, há discriminação, há um racismo, ela deveria chegar mais ainda. Então, a minha trajetória com a comunidade LGBT foi linda, enquanto fui eleita, né, a vice-presidente do Conselho LGBT, tive a oportunidade de ser conselheira de juventude, né? Então, para mim foi uma trajetória muito linda, foi rápida, graças a Deus. Foi tudo, eu falo que tudo prosperou para minha vida. Quando eu sempre falo, eu costumo dizer que eu peço tudo para Deus e Deus me encaminha para o lugar certo e para a hora certa. E então, tudo é um momento que acontece muito bem mais rápido na minha vida. E aí, através do trabalho com a comunidade LGBT, eu pude ver que ainda há uma necessidade muito grande da gente dizer assim, cara, eu tô aqui, eu preciso ser vista, eu preciso ser lembrada, eu preciso virar história. E aí que entra as minhas ativistas, que também são minhas referências. Uma delas é a Marielle Franco, uma delas também é a Erika Hilton, que também hoje é deputada. E isso para mim me mostrou força, me mostrou garra, isso me determinou muito. Busquei conhecimento, estudar, eu passei aí, eu falo que a minha família já é bem trajada na política, mas aí também busquei muito mais saber, estudei aí mais de 3 anos para saber entender o que é política partidária, o que são políticas públicas, como eu poderia abraçar a minha comunidade, como eu poderia abraçar a população. E através disso, eu costumo dizer assim, que Deus ele nunca erra nas escolhas e nos sonhos que ele coloca no nosso coração. Eu falei assim, vou priorizar, saber como é a política e entender um pouco. E através do meu trabalho, das minhas páginas, das minhas redes sociais, as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, foram buscando saber quem é Eduarda, onde ela atua, quais são os conhecimentos. E é muito gratificante isso pra gente, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo, poxa, olha, através do seu trabalho, hoje eu estou sendo vista, eu estou sendo lembrada, hoje eu posso me abrir, eu posso falar quem eu sou de verdade. E isso me incentiva muito mais ainda de buscar se, poxa, se as pessoas realmente viraram, eu virei referência para muitas pessoas, eu acredito que a gente já fora já faz, já conquista, já realiza, lá dentro a gente já tem um projeto na mão e só faz executar. Então a Eduarda ela é muito assim, ela é sonhadora, ela tem muitos sonhos para realizar, mas eu sempre peço a de Deus para que possa me conduzir certamente nas horas certas, e assim, como eu sempre falo, eu não busquei, as pessoas me buscam.
E elas sempre me perguntam, Eduarda, por que tu não carrega a bandeira para cima e para baixo? Porque as pessoas têm que ver, as pessoas têm que conhecer. Eu falo assim, gente, eu não preciso carregar algo comigo para demonstrar quem eu sou. Eu sou a minha bandeira. Eu represento a comunidade LGBT. Então eu sou uma ativista que leva a bandeira que é o corpo. Meu corpo, ele é muitas das vezes discriminado. Ele é feito de chacotas. Então eu tenho que entender que a minha ferramenta é o meu corpo. A minha ferramenta é a minha boca, é o meu ouvido, as minhas mãos, as minhas pernas para ir aonde eu puder, para levar realmente o conhecimento de que é uma comunidade LGBT, quais são os direitos que a comunidade LGBT tem, e estar apoiando. Então, a Eduarda ela é muito isso, ela é muito esse foco, ela é muito essa determinação. E essa trajetória veio muito assim, eu falo que através do conhecimento que a gente busca quando a gente trabalha na área política, e aí a gente já trabalhando 6 anos com muitas pessoas da área da política. Eu recebi o convite, incrível que pareça, porque assim, foi um ano bem dedicado, justamente como eu sempre falo, Deus é maravilhoso nas coisas. E ele me mostrou que eu iria ser uma pessoa importante dentro do Estado. E aí, quando eu recebi os convites da maioria dos partidos aqui dentro de Macapá, primeiro foi um deles, foi o PSOL, foi o MDB, foi o Solidariedade, e me buscaram para saber se eu queria fazer parte daquele momento. E eu confesso que dá um medo muito grande, porque é a minha primeira vez, tudo novo para mim. Eu sempre falo, gente, eu nunca nasci aprendendo, então, tipo, eu vou aprender ao decorrer do tempo. E eu falei assim, a experiência que a gente passa fora apoiando alguém é diferente, totalmente diferente de quem está lá dentro, lutando pelo espaço, lutando por dizer, não, poxa, eu preciso estar aqui, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é a comunidade que eu vou abraçar, qual é o meu projeto. E a gente tem que pensar nisso tudo mais rápido, porque tudo corre todo, o dia todo ele se renova, a nossa tecnologia ela se renova muito. E uma delas é o meu Instagram, que eu sempre foco muito em mostrar meu trabalho, me dedico bastante. Então, a Eduardo, ele é um misto de coisas de renovação. Eu falo que entre ter o antes e o agora, eu prefiro ser o agora, porque eu sou a renovação. Eu quero ser não quero ser aquela mascote que fica ali somente isso, batendo na mesma tecla, mas se não, vamos para outro caminho, não dá, vamos para outro. E assim é a Eduardo ela vem se concretizando. Então, eu falo que a Eduardo ela teve esse sonho muito grande, ela traçou muito para que hoje ela possa vir executar algo político, né? Mas a Eduardo ela sofreu muito para estar nessa trajetória, né? E eu falo que entre os choros, as lágrimas, os altos e baixos da vida, a gente vem conquistando esse momento. Então, a Eduarda é isso. A Eduarda ela é a esperança, ela é o agora, ela vai fazer o agora, se for preciso responder. Porque eu sempre falo, o amanhã a gente nunca nos pertence. Mas enquanto eu estiver viva, enquanto eu tiver a disposição de ir, de vir, de andar, de falar com as pessoas, ouvir, porque eu amo ouvir as pessoas, eu vou fazer. Porque eu acredito que as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas querem falar, as pessoas querem desabafar. E Eduardo, ela vem no lista disso. Estudei a psicologia, então tive um pouco de conhecimento de saber qual a necessidade hoje da pessoa saber que ela precisa ser escutada. Então, a Eduarda tirou o sofrimento dela e trouxe resultados para as outras pessoas. Eu sempre falo que eu não transpiro o meu sofrimento das outras pessoas, mas sim alegria. Porque através do que a pessoa está passando, ela vai me passar e eu falo, não, poxa, dá para fazer melhor, dá para a gente rir, dá para a gente sorrir. Se eu gostou, a gente vai chorar junto. Então, essa é a Eduarda. A Eduarda teve uma família é, que passou por muitas dificuldades. A minha infância em si, então, foi uma infância que a gente não parava de estar no juiz, nas promotorias, no Ministério Público, porque a gente teve altos e baixos com a minha família em questão da minha guarda. Hoje, sou a minha tutela que tem a minha avó, hoje a minha avó tem a minha guarda, cuida de mim, enquanto registro, enquanto documentação. O meu pai também é do município de Amapá, ele trabalha muito, ele sempre está nos outros municípios, não tem essa disponibilidade. A minha mãe, não, também não guardo rancor da minha mãe, porque minha mãe, eu sempre falo, ela sempre foi uma mãe bem mais nova, minha mãe teve com 15 anos, teve que assumir o papel de mãe, né, sou a filha mais velha, tenho mais 3 irmãs, 3 da minha mãe e 2 do meu pai, e aí, então minha responsabilidade ela veio muito mais grande. Eu tive que entender que eu tive que estudar, eu tive que buscar, tive que sair do meu conforto
para dar o conforto às minhas irmãs, a dar o conforto ao meu pai. Hoje, graças a Deus, consigo conciliar, consigo ajudar meu pai, consigo ajudar minha mãe, minha avó, que hoje também se encontra comigo aqui em Macapá. Ela veio passar essa temporada, conhecer como a gente está passando aqui, como está sendo esse momento para gente. E então eu acredito que para mim hoje a palavra seria gratidão e esperança, né? Porque eu sempre falo, quando eu entrei nesse momento de vir para Macapá, eu pedi para Deus o conhecimento de saber aonde eu iria chegar. Eu falei assim, Deus, me mostra em qualquer resultado, ou qualquer coisa que o Senhor deseja me mostrar. Eu sempre falo assim, e Deus me mostrou em dois sonhos. Primeiro que eu iria me afiliar em algum partido. E o segundo sonho, ele me mostrou eleita. Então eu falei assim, então eu vou por esse caminho. Se Deus me mostrou, eu pedi a Deus e eu vou seguir esse caminho. Foi que aí a Eduarda surgiu, a Eduarda na política, a Eduarda se ergueu, a Eduarda buscou, sonhou, chorou, porque são momentos difíceis, a gente tem que ouvir a população, a gente tem que mostrar nossas propostas. E muitas das vezes as pessoas elas estão desenganadas da política. Né? São pessoas que precisam ouvir, saber que realmente as pessoas elas não são iguais. As pessoas têm metodologia de buscar o conhecimento, buscar outros municípios de outras formas. Não ficar na mesmice. A gente precisa renovar, saber que eu, enquanto jovem, com 23 anos, mulher negra, trans, quero fazer diferença dentro do nosso Estado. Quero ser a primeira mulher negra, se for preciso. Quero ser a primeira mulher trans, se for preciso. Se for preciso ser, eu falo que fora do padrão, porque muitas das vezes estou me colocada fora do padrão. Quero ser a primeira. Se for a primeira a gritar, eu quero ser a primeira a gritar. Se for a primeira a chorar, eu quero ser a primeira a chorar. Então, eu sempre falo assim, eu quero virar referência, eu quero virar história. E esse é o meu legado, de assim, eu vou virar referência. Eu vou ser história. Eu vou fazer, se for preciso, brigar, a gente vai brigar todo mundo junto. Eu sempre falo que tem inspirações, principalmente aqui de Macapá, pessoas que entraram na campanha, que são mulheres trans, homens trans, que também disputaram, e eles também me ensinaram. Ensinaram que a gente muitas das vezes somos taxados, somos usados, né? Principalmente quando a gente fala de política, que a política é uma coisa ainda que eu falo assim, não que seja numa palavra definir, uma política ainda é suja, ela ainda acontece muitas coisas por trás que a gente acaba não vendo e a gente somos deixadas para trás, né? Então, eu acabo buscando e dizendo assim, eu quero fazer diferença. Eu busco me apoiar nas pessoas que realmente sonham comigo. Eu falo, se a pessoa realmente é dedicada, eu falo, comigo tem que estar nos 280, né? Nem 220. Tem que estar nos 280 porque eu sou essa pessoa. Então, eu tenho uma equipe que também está comigo e eu sempre falo para eles, olha, as pessoas olham nossas coisas, as pessoas nos veem como referência, as pessoas pegam tudo que a gente faz e produzem de forma diferente. Então, a gente fala, gente, a gente não pode errar. Se for chorar, a gente não pode chorar na frente das pessoas, porque as pessoas, elas têm que se sentir bem, elas têm que se sentir abraçadas, porque a gente tem momentos difíceis. Eu sei aonde dói em mim, só que eu não sei onde dói na outra pessoa. E eu preciso entender que eu, Eduardo, sou referência, eu preciso levar alegria, eu preciso levar motivação, eu preciso levar o estudo para as pessoas, eu preciso entender como está sendo dentro de um posto de saúde, eu preciso saber se as mulheres trans estão sendo respeitadas, eu preciso saber se a comunidade LGBT está incluída nas políticas públicas, porque ainda precisamos trabalhar muito ainda para que a comunidade LGBT possa realmente ser inclusa nas políticas públicas, elas possam ser vistas, elas possam ser lembradas. E aí é que entra mesmo a Eduarda nessa questão, porque a Eduarda ela não fala somente em um tema, ela vem falar em todos, ela fala da juventude, ela fala das pessoas negras, ela afrodescendentes, das pessoas indígenas, porque também, eu costumo dizer para as pessoas que pelo estudo que a gente fez, eu descobri que eu também tenho traços indígenas, então para mim isso é muito bom. Isso, para mim, eu me sinto muito privilegiada, porque é um povo que também sofreu, é um povo que luta todos os dias para saber que ainda precisam ser lembrados, que muitas das vezes são esquecidos. Eu falo que a gente ainda não vê ainda, muitas das vezes, as pessoas indígenas ser lembradas, se não for numa data comemorativa. Então a gente precisa fazer a inclusão dessas pessoas nas políticas públicas. A gente não vê a comunidade LGBT ser vista se não for numa data comemorativa. Mas elas precisam ser lembradas todos os dias. A gente não vê uma pessoa negra, trans, tendo visibilidade realmente em algo que seja aberto para o público, ou algo que seja privado, ou
tanto municipal quanto estado, ou qualquer lugar do Brasil, a gente não vê uma pessoa tendo essa representatividade se não se destacar. Então, eu sempre busco fazer, se for pra gente fazer um, que a gente vai fazer de outra forma, realmente acontece, tem um projeto feito, mas a gente vai fazer do nosso jeito. Porque a gente precisa virar referência, a gente precisa ver ser essa pessoa que vai fazer o novo. Então, essa é a ideia. E agora, tu tá assumindo, né, essa nova postura, esse novo desafio, essa nova missão. E aí eu quero entender um pouco como é que você está planejando trilhar esse novo caminho, né, que é de uma pré-candidatura a vereadora de Macapá. Assim, quando eu recebi o convite, eu me espantei, porque justamente eu falei assim, eu preciso estar com alguém que realmente nos representa, que nos busca, que me busca, prioriza, que hoje é o Partido de Solidariedade, é um partido que também abre muitas pautas para que a gente possa vir aí lutar pelos direitos da população, já vem acompanhando o trabalho, e também hoje tem uma tia, que ela é deputada estadual, e sempre busquei conhecimento junto com ela para saber como seria a política, como eu poderia trazer a política para dentro de mim de verdade, saber que a Eduarda seria candidata, seria pré-candidata, a Eduarda seria talvez lá no futuro vereadora, né? Então eu preciso manter essa trajetória para saber como seria esse momento. E a gente buscou para saber, a gente fez estudo, fez um mapeamento sobre Macapá para saber como está o estado de Macapá realmente, saber como o município de Macapá seria visto, como seria lembrado com a minha trajetória na política. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer um estudo junto com a minha equipe para a gente ver como realmente está as ruas de Macapá, como estão as UBS de Macapá, saber como a educação está em Macapá, saber o que precisa ser priorizado. E a gente aí buscou esse conhecimento para a gente fazer uma política certa e justa. Eu falo que a minha política, enquanto partidária, ela é uma política que vai ser limpa. Não quero fazer uma política suja porque eu quero fazer algo que seja novo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, não, poxa, é Eduarda. Eu vou dar esse voto de confiança para ela tentar buscar o caminho certo, para que a gente possa realmente ter uma política, sair daquela política de fariseus e ir para uma política realmente de verdade, uma política concreta, uma política que realmente é humana, que tem esse olhar de humanidade das pessoas. Porque eu falo assim, muitas pessoas que já estão eleitas, elas falam que elas conhecem a realidade da população. A gente, nossa, tem aquele trajetório todo para saber que realmente a população está passando por necessidade, ou a população está empregada, ou a população está vivendo um conforto. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente entende que a realidade da periferia, que mora ali naquela ponte, que na área de ressaca, não é assim, é totalmente diferente. Por quê? Porque a Eduarda veio de lá. A Eduarda, ela veio desse momento periférico. Ela morou em Ponte, ela morou no final de Macapá, ela morou no centro de Macapá, na zona norte de Macapá. Então, ela conheceu muito Macapá. Ela buscou esse momento, que eu falo muito que é lindo demais. Eu falo que, enquanto eu conheci a população, eu vou chorar pela população. Eu vou dar o meu corpo para a população. Saber que elas precisam entender que vai ter alguém que realmente quer fazer, quer buscar, quer montar uma política, ela quer montar as propostas através de escutando a população. E a população precisa ser escutada. E aí, para a gente finalizar, eu acredito que seja esse momento de dizer para as pessoas, olha, eu sou Eduarda, quero vir candidata a vereadora de Macapá, quero ser talvez a mais votada, porque quem não quer, né? E quero fazer o novo, quero fazer a diferença. Então essa é a Eduarda na política, essa é a vida da Eduarda, e a palavra que realmente repita e tenha como o principal foco da campanha é a esperança, a esperança de dias melhores, a esperança de sairmos de casa, sermos vistas, respeitadas, termos a nossa postura de igualdade, ter essa postura de inclusão. Então, eu acredito que a nossa campanha, a nossa pré-campanha, a nossa campanha, e lá na frente, se Deus quiser, em nome de Jesus, já eleita como vereadora, fazer esse momento que as pessoas possam ter esse olhar de humanidade. Bom, galera, esse foi o nosso penúltimo episódio com Eduarda Costa, que vem lá da região dos Lagos, pré-candidata hoje aqui no município de Macapá, vice-presidenta do Conselho Estadual LGBTQIA+. Fica aqui o nosso muito obrigado, Eduardo.
Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar falando sobre a nossa trajetória, que outras pessoas possam buscar realmente e conhecer quem são os nossos futuros representantes, né? E você, com o seu projeto, está dando essa porta, está abrindo esse momento para que a gente possa vir realmente fazer nossa trajetória e falar um pouco da gente. Eu agradeço muito de coração. Bom, gente, até o próximo episódio.